finalmente uma nova regra. Todas as crianças americanas devem estudar a Constituição, mas não a nossa, e sim a do Brasil. Porque a Constituição deles está funcionando muito melhor do que a nossa. A América participou de um experimento científico muito claro com o Brasil, onde enfrentamos a mesma situação. E quando se trata de democracia, nós somos os únicos que foram depilados. Brasil, vocês sabem. Eis o que aconteceu. Em 2020, Trump perdeu as eleições e embarcou numa campanha de mentiras contra a votação, para convencer seus apoiadores de que a eleição foi fraudada, o que resultou no cerco da capital de Washington em 6 de janeiro. 2 anos depois, no dia 8 de janeiro de 2023, Jair Bolsonaro, um populista brasileiro conhecido como Trump dos Trópicos, ele repete exatamente o manual do Trump depois de perder as eleições. E milhares de seus apoiadores atacam a capital brasileira. Os ambos ataques falharam, mas é aqui que vemos uma diferença entre uma democracia e uma que está pendurada por um fio, que é a democracia dos Estados Unidos, onde não se puniu quase ninguém, ao contrário do Brasil. Depois do 8 de janeiro, praticamente todo o Brasil se virou contra os conspiradores e fez do Bolsonaro um pária. No Brasil, Bolsonaro foi banido de concorrer novamente e o Brasil se uniu em torno de um novo líder, que andou de braços dados com líderes parlamentares da esquerda e da direita. No Brasil, as eleições são supervisionadas por um tribunal eleitoral especial, com juízes que cumprem 2 mandatos, mas aqui na América não temos isso. A América leva 2 meses para contar os votos, tempo o suficiente para os perdedores tramar e bagunçar. Já no Brasil, o voto popular sempre vence. Todos vão às urnas no mesmo dia e o resultado das urnas sai no mesmo dia. Então, logo em seguida, todos vão para as ruas em comemoração e mostram seus peitos. Desculpe, mas fizemos o experimento e perdemos. No Brasil, contestar falsamente as urnas tem um limite. Mas infelizmente aqui não. Há 172 negacionistas no Congresso nesse momento. Mas os republicanos expulsaram apenas um cara. E, ironicamente, ele era do Brasil. Vejam aí, galera. Um jornalista, apresentador de TV americana, falando a verdade, chamando Bolsonaro de Trump dos Trópicos e metendo a bomba no Bolsonaro, igualando ele com o Trump. Os dois tentaram dar o golpe. Ele se lembra muito bem que nenhum dos dois aceitaram a derrota e os dois tentaram tomar o poder na marra. E ele lamenta por a Constituição de lá não ser que nem a brasileira. Ele elogia a democracia brasileira e a Constituição brasileira. Ele elogia os nossos tribunais, o TSE e o TRE, ao contrário dos imbecis pobres de direita que fica atacando o TSE, que fica atacando Alexandre de Moraes, que fica atacando o STF, que faz uma eleição elogiada no mundo inteiro. No mesmo dia, como ele falou aí, já se sabe quem são os eleitos. E o engraçado é que o Bolsonaro teve 6 mandatos de deputado e nunca reclamou. O filho dele é senador, ele não mandou anular a eleição de senador. O outro filho é deputado, que inclusive nunca trabalhou por São Paulo. Ele é do Rio de Janeiro, foi eleito por São Paulo. O outro foi eleito vereador por Santa Catarina, saiu do Rio de Janeiro para ir lá para Santa Catarina, viver na praia, curtindo o mar e sem trabalhar. E ele ainda está com esse papo furado. Essa semana falaram nisso, de voto auditável novamente. Sendo que até o estrangeiro reconhece a capacidade do nosso TSE e dos nossos tribunais eleitorais. Mas ele, como é golpista, ele sempre inventa para dizer que não perdeu porque é ruim, porque fez um governo desastroso, gastou 300 bilhões e perdeu com o poder na mão porque fez um governo ridículo, misturado ao Centrão, ao Bolsolão, orçamento secreto, motociata todo domingo, enquanto as pessoas morriam na fila do atendimento, na pandemia, e com a carestia, comendo osso de galinha porque não podia comprar carne. Ele perdeu porque era um governo péssimo, e não porque o TSE ou o TRE ajudou, não.
Ele perdeu porque foi incompetente. Ele se aliou a militares, tentando dar um golpe de Estado que iria se prolongar como ditadores. E a extrema-direita no Brasil costuma dizer: o Lula é aliado às ditaduras. Mas o Bolsonaro recebeu joias da Arábia Saudita, que é uma ditadura, e eles não reclamaram, pelo contrário, eles defendem, né? Se for ditadura do lado, aí eles defendem. Para que ditadura pior do que os Estados Unidos, enxotando os imigrantes que só estão lá querendo trabalhar, algemando, jogando no camburão, colocando no avião, deportando de lá, sem observar os direitos humanos. Os Estados Unidos, sim, é uma ditadura branca, velada, que não se pode dizer que é uma ditadura, porque eles dominam a mídia. O maior poder dos Estados Unidos hoje são as Big Techs. É por isso essa briga aí com Alexandre de Moraes. Um dos pretextos para taxar o Brasil e pressionar, não é por causa do imbecil do Bolsonaro. Ele não está nem aí pelos Bolsonaro. Ele está interessado, segundo jornais aí noticiários essa semana, é de defender a empresa dele, que é uma grande Big Tech lá nos Estados Unidos. Aqui o Alan dos Santos colocou toda essa enrascada aí entre a Hubble, que é a empresa dele, e o Supremo. E ele quer defender as Big Techs, porque com as Big Techs é que eles mantêm essas narrativas, que é a palavra que os bolsonarismo e os trumpismo tanto gostam, de ficar pregando a favor dos Estados Unidos, que os Estados Unidos é a maior potência, que vai salvar o mundo, que é o paraíso na terra, que é a Nova Jerusalém, que Israel está certo, que a Palestina está errada. É através das Big Techs que comandam. Por isso que eles pressionaram para tomar o TikTok, inclusive o TikTok ainda vai ter que vender, ter que sair de lá, porque eles não aceitam empresa de fora, mas eles querem atuar no país dos outros, sem regras, sem representatividade, e o Alexandre de Moraes agiu corretamente, não infringiu lei nenhuma, e o Brasil é quem diz quem pode operar aqui ou não. Mas os Estados Unidos não querem admitir. É obrigado um economista americano criticar o Trump, e um outro apresentador americano criticar o Trump, enquanto os daqui, que são... tem complexo de vira-lata, que ficam aí nos canais bajulando e defendendo: olha, o Brasil não pode reagir, não pode taxar de volta. O Lula tá com BRICS, o Lula tem que se ajoelhar aos Estados Unidos. Por quê? CNN aqui é filial da CNN de lá, a Globo é pau-mandado das imprensa americana e assim por diante. Mas o Brasil não pode e não deve jamais baixar a cabeça.